nesta manhã Ele planejou. Ele quer abrir sua mente, Ele quer lhe esclarecer muitas coisas. Ele quer nesta manhã pegar você e tomar pela mão e lhe conduzir. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aos nossos irmãos aqui da técnica, que Deus os abençoe grandemente e aos irmãos do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar com o nosso missionário Alexandre, que também tem o bom dia para cada um de nós. Graça e paz, queridos, bom dia a todos. Que em Cristo Jesus abençoe poderosamente. Que a sua vida seja abençoada, marcada. Hoje, como diz o pastor, né? Nós hoje temos um assunto muito importante que está correlacionado à nossa vida cristã e também com a salvação, né? Nós vamos orar nesse exato momento para que, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Santo, eterno Deus de Israel, nós te louvamos, Amém, Pai das luzes, a qual não há sombra Sim, de variação, meu Deus, em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame do teu poder, Senhor, nesta manhã, iluminando os nossos corações, Amém. a nossa mente, despertando os que estão em casa, Sim, grande curando, Deus. transformando, libertando, agindo nesta causa, Senhor. Amém. Esta mãe, este pai que está desolado, Senhor, por este filho, esta mulher, Senhor, que chora pelo seu marido, pela sua casa, pela provisão. Senhor, este filho Sim, que sente Pai, a ausência dos seus pais, em nome de meu Jesus. Deus, desta família que perdeu o amor, a união, Senhor, meu Deus, o privilégio de ser família. Eu quero, Senhor, exato momento, Amém. que o teu poder entre, Senhor, neste lar e tire, Senhor, as patas sujas do maligno. Sai agora em nome de Jesus. Sim, Deus. Liberte esta pessoa. No E dá aos nome teus de servos Jesus. e a nós nesta manhã uma lição maravilhosa. Amém, em Cristo Senhor. Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso tema para nós refletirmos nessa manhã é o papel social da igreja na pandemia. Mas antes nós vamos nos deleitar com o louvor com a nossa irmã Ellen. Louvado seja Deus. Prepare o seu coração. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Com Deus Altíssimo.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E fazer morada, vem fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Pastor Roberto. Que nome glorioso, né? O nome de Jesus. O apóstolo Pedro diz que esse nome está acima de todos os nomes. E diante deste nome dobrarão-se todo joelho, toda língua confessará. Louvado seja Deus. Queridos, um dos textos para a nossa meditação está em Mateus 14, né? Verso 13 a seguir. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja Deus. O que nos chama a atenção, entre tantas coisas nesse texto, é a forma incisiva, né, com que Jesus se dirige aos discípulos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E no versículo 19, e depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Depois de tantas justificativas, os discípulos começam a entender que esta parte, o papel social da igreja, não é feito por outros que não sejam os seus discípulos, né? Tem gente aí, missionário, achando que para fazer o papel social da igreja é preciso primeiro criar uma ONG, é preciso criar uma instituição. E essa instituição com personalidade jurídica, né? Essa instituição,
ela precisa estabelecer convênios com os entes federados da nação, e só assim a igreja cumprirá. Queridos, nesta manhã, a ordem divina é esta: dai-lhes vós mesmos de comer. Justificativa não faltavam aos discípulos. Adiantada a hora, o lugar é distante, né? O que temos é insuficiente, é insignificante, e a multidão é grande, as necessidades são maiores do que o que nós temos. E Jesus disse: trazei-mos. Ele é assim. Dia após dia ele está dizendo: traga o que tu tens, o pouco que tu tens. Mas uma coisa, coloquem em minhas mãos, e depois vocês com as suas mãos distribuirão. Amém. Meu pastor, a gente precisa entender que o papel social da igreja, os discípulos viviam um contexto da vinda do Messias. Eles esperavam o Messias. 12 homens distintamente, pescadores, o mais sábio, o que era o mais capacitado, era Judas Iscariote. E a compreensão que eles tinham da vinda do Senhor era uma reforma que Jesus ia fazer, uma reforma política, aonde ia criar um bem-estar social e todo mundo ia libertar os romanos, porque os romanos escravizavam as pessoas pelo poder inquiridor, né, da espada, da justiça, e também os fariseus, os legalistas, oprimiam o povo pela religião e pela não cumprimento deles que eles faziam. E Jesus olha para aquela multidão desesperada, cansada de viver num mundo político e um mundo religioso, olha para os seus discípulos e diz: dá-lhe vós de comer. É o mesmo pensamento, é o mesmo cenário. Nós estamos vivendo esse momento na história da humanidade em que nós vivemos a subjugação dos seres humanos. Os seres humanos têm sido subjugados, os seres humanos têm sido maltratados, excluídos dos seus, né, da sua vida, tem sido excluído. E Jesus está preocupado com os que estão em necessidade. Jesus está preocupado. E fazendo, querido, um relato, uma história da igreja ao longo desses 200 anos, eu descobri coisas fantásticas que vamos aqui falar, não é? Mas os discípulos entenderam. Nesse primeiro capítulo, nesse primeiro texto, eles não entenderam, até Jesus diz isso na ceia: o que faço agora, vocês não vão compreender, compreenderei depois. Depois que Jesus morre, e depois que Jesus ressuscita e volta ao céu, os discípulos entendem não somente o papel espiritual da igreja, mas também o papel social. Porque a igreja estava ali em Atos Apóstolos, tudo era em comum, eles comiam, bebiam, singeleza de alegria, e caía na graça do povo. Então, nós precisamos, querido, voltar a estas práticas, as boas obras, as quais Deus nos chamou antemão para que andássemos nela. A fé e as obras, elas caminham juntas, elas andam juntas, em perfeita harmonia.
meu pastor. É porque a gente pensa que fé é apenas, como alguns colocam, como assim, um esforço mental, né? Abstrato, uma coisa que não se pega, uma coisa que não se pode tocar, mas a fé, ela mostra a sua concretude, assim, a sua praticidade, quando nós estendemos as mãos, né? Porque até então a gente dizer que tem fé sem exercitar essa fé, as boas obras é o exercício da fé, né? Elas não dissociam, né? Tiago diz, sem obras a fé não tem tanto significado, não tem tanto valor. Então, são duas coisas assim inseparáveis, a fé e as obras. O apóstolo Paulo chega a dizer, no versículo 10 do capítulo 2 aos Efésios, aos quais, referindo-se às boas obras, Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então não é uma coisa que a gente faz porque deu na cabeça. Deus preparou de antemão. Olha, o planejamento de Deus. As boas obras são decorrentes da salvação, né? E sem elas, né, como explicar que na verdade fomos salvos, que nascemos de novo, se não pudermos estender as mãos ao aflito, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, como a Bíblia diz, né? Então, meus queridos, em tempos de pandemia, é extremamente necessário, urgente, que nós resgatemos o papel social da igreja. Por que resgatar? Porque, às vezes, em outros tempos, isto está um pouco escondido, perdido, né? Então, precisamos nesta manhã, com tudo aquilo que nós vamos ver pela palavra, a importância de nós fazer o bem, diz a palavra, não esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque tais sacrifícios Deus agrada, né? Não esqueça de repartir, né? Aprendamos com a igreja primitiva, nós vamos ver aqui, né? Então, meus amados irmãos, Jesus deixou uma ordem que é de pregar o Evangelho. E, ao pregar o Evangelho, os discípulos entenderam a necessidade de, então, cuidar dos órfãos e da viúva. O Senhor deixou que a pregação do Evangelho era também com o perfil e a característica da nossa vida cristã, e Jesus deixa isso bem claro no Sermão do Monte, a preocupação com os necessitados. Porque as 8 bem-aventuranças, meu pastor, está relacionado aos pobres que viviam à margem, a quem Jesus olha para aquela multidão, olha para os pobres, olha para aqueles que viviam em palácios, aqueles que viviam
e diz: olha, felizes são aqueles que são puros de coração. Felizes são aqueles que fazem, que procuram a pacificação. Jesus olha para aquele povo, para aquela multidão. Jesus novamente chama a atenção dos religiosos, chama a atenção dos políticos para a questão do pobre. E quando nós vemos a história da igreja e o papel social que ela tem e ela tem exercido no cuidado da mulher, no cuidado com as crianças, no cuidado com o estrangeiro, no cuidado com os idosos, né? A história da igreja, a reforma protestante levou esse entendimento. A igreja esqueceu, entrou naquele processo, né, da escuridão, das trevas, o período das trevas. Ela só vivia explorando as pessoas. Aí vem o Martinho Lutero e proclama a verdade do Evangelho, os solos, somente a Escritura, somente Jesus, somente Deus, somente a fé. Ele vem e traz isso. Quando o movimento protestante espalha pela Europa, eles criam várias ONGs, como nós estamos falando aqui, não é? Eles criam ONGs, eles criam escolas, eles criam faculdades, eles criam seminários, eles criam abrigos, eles criam orfanatos. A igreja cresceu e espalhou o Evangelho, levando também não só a mensagem das boas novas, a mensagem do homem completo, né? O Evangelho todo para o homem completo. Então, nós vemos isso, querido, e hoje precisamos, com um texto, uma questão mais histórica, hoje precisamos resgatar isso. E durante muitos anos eu fui descrente da questão da obra social por esse desconhecimento, por achar que ajudar alguém, a igreja exercer, ela estaria muito próxima a alguns segmentos da nossa sociedade, aos movimentos sociais, políticos e tudo. E eu dizia, não, a igreja não pode se envolver com isso, vamos ajudar ali os domésticos da fé e esquecer de toda a multidão. E Deus me traz aqui para Sinai, para entender que é o Evangelho todo, para o homem todo, para viver de forma completa. E às vezes nós que estamos à frente de outros, como pastores, somos até desaconselhados por alguns também líderes, que deveriam, junto conosco, se esforçarem para que a nossa ação, né, para que o papel da igreja, o papel se fortalecesse e se expandisse. Outros dizem, mas pastor Roberto, obra social custa muito tempo do pastor, tira muito tempo, dá muito trabalho. Não, eu mesmo não quero lá onde eu exerço o pastorado. Eu falei, mas meu querido, não é uma opção, né? É um preceito e é uma ordem, faz parte da missão integral do Evangelho. Como o missionário disse aqui, é o Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. É assim que a gente percebe. Então nós não estamos fazendo, né? Não estamos estendendo a mão ao aflito. O missionário disse aqui, e é interessante, das bem-aventuranças, porque nós geralmente a maioria não entende as bem-aventuranças como Jesus chamando a atenção dos mais abastados, dos mais privilegiados,
pela situação social, financeira, para repartirem, compartilharem com aqueles que nada têm ou pouco têm. A gente só vê como as bem-aventuranças, como assim, benesses para as nossas próprias vidas. Mas a Bíblia mostra que era o Senhor chamando a atenção de todos. De todos. Então, muitos querem que a situação social do nosso país melhore, todos querem, né? Nós queremos, para que eles tenham com que compartilhar. Mas Jesus disse: traga os 5 pães e os 2 peixinhos a mim. Será que nesta manhã nós estamos esperando a economia reacender? Estamos esperando a pandemia passar? Na verdade, nenhum analista, por mais capacitado que seja, possa afirmar quando é que tudo isto passará. Vamos esperar passar tudo isso para fazermos o bem? Se a palavra diz: façais o bem, repartir em todo tempo, em todo tempo. É verdade. A reforma protestante foi acompanhada com essas mudanças. O Evangelho, na Europa e depois em outras partes, na América, trouxe consigo a mudança, da estrutura social. Onde a igreja estiver, mudanças também sociais devem acontecer. Devem acontecer. O que adianta nós termos uma estatística, que somos tantos milhões, mas se olharmos as cidades onde temos um bom número de cristãos, de evangélicos, nós percebemos os índices da criminalidade, do analfabetismo, da mendicância crescerem. Não, o Evangelho traz consigo, Por quê? Porque mexe no homem todo, corpo, alma e espírito. Evangelho que só altera a alma sem consigo trazerem essas outras mudanças, precisamos reavaliar que tipo de evangelho é esse, Então, é assim que nós temos que nos ver, é assim que nós temos que encarar, Aqui a gente olha um quadro desta expansão do papel social da igreja. 2 Coríntios, capítulo 8, Quando os irmãos, da Macedônia levantam recursos para estender aos crentes pobres da Judéia. Olha, os macedônicos, que também não eram tão ricos assim, não eram tão abastados assim, que não tinham tanta condição assim, mas a Bíblia diz no capítulo 8 de 2 Coríntios, que estes irmãos descobriram que era preciso estender a mão no meio de muita prova. Eles não esperaram a condição melhorar
para fazer o bem. Tem gente esperando ter toda a condição. Nós estamos aqui no interior da Bahia, você que nos ouve de longe, cidade pequena, do interior da Bahia, e numa igreja também de porte pequeno, onde eu olho e, entre outros motivos para agradecer a Deus, a gente percebe, nenhum dos nossos irmãos aqui perdeu o trabalho, foi desempregado. Todos estão nos seus lugares, cumprindo suas tarefas, recebendo o seu salário. Os micros comerciantes, tiveram sua condição reduzida, mas estão de pé, graças a Deus. Pessoas que pensavam não poderem ser incluídos no auxílio emergencial, também passaram a ter um sustento no meio disso. Mas eu percebo que este isolamento parece não ter sido só um isolamento geográfico, social, um isolamento de alma, um isolamento, uma pandemia de espírito. Por quê, pastor? Porque a beneficência aos pobres, ela diminuiu. Mas não estamos podendo vir ao templo para trazer. Mas tem tantas formas. Os que não servem a Deus tentam tantas formas de fazerem. Uns passam no carro, recolhem, Outros, eu estou percebendo, dos seus apartamentos, amarra o saco e desce do 8º, 10º andar até alguém que está lá para receber. Queridos, não há justificativa para nós deixarmos de fazer o bem. Não há impedimentos. Os discípulos puseram muitos impedimentos, Não é verdade? Eu olho aqui para esse outro texto, o primeiro texto, O lugar é deserto, a hora é adiantada, E os discípulos sugeriram. Eles não se colocaram como parte da solução. Tem gente que assim se coloca como parte do problema. Tendo a solução de Deus nas mãos, olha para o problema e se vê parte do problema. E disse, mas o lugar é deserto, a hora já está tarde, Despede. Mas como despedir é tão fácil, E ainda mais nesses dias, do aspecto virtual da comunicação. Meus queridos, como dizer não é fácil, sem olhar nos olhos, sem olhar para a pessoa, e dizer não posso, não vou, não quero, não dá para fazer. Jesus disse, não precisam retirar. Dai vocês mesmos de comer. Então os cristãos macedônicos, de pouca condição, missionário, fizeram, abençoaram, compartilharam com os cristãos pobres da Judéia. E eles não apenas esperaram a convocação do pastor ou de alguma entidade, de alguma convenção. A Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 8, pedindo-nos com muito rogos
a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediam: eu quero participar. Eles rogavam. Hoje é o pastor ou outros líderes que rogam, que apelam. Tem que fazer um apelo, às vezes até dramático. Oh, como é chato você ter que sair do natural e ir para o campo do artificial, criar meios, estratégias, né? Copiar modelos de outros lugares para levarem os crentes a assistirem aos próprios santos. Eles pediam, eles rogavam: queremos participar da assistência aos santos. E Paulo disse: olha, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha lá, o texto diz: primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Então, a visão do que Paulo está ensinando é que quando eu olho uma pessoa, um ser humano que é semelhante a mim, eu estou vendo quem? Ao Senhor. Estou vendo ao Senhor. Eu estou fazendo ao Senhor. Estou vivendo ao Senhor. A ideia que a reforma protestante trouxe foi exatamente isso. O mesmo sentido do apóstolo Paulo. É que o que nós fazemos para as pessoas, fazemos a Deus. Querido, há uma relação muito grande. Duas coisas que me chamam a atenção de Jesus, dentro do texto que o pastor leu em Mateus sobre a multiplicação, né? Que é a compaixão e a misericórdia. Não foi isso? Nós hoje não temos os hospitais espalhados no mundo inteiro, casa de misericórdia, bom samaritano, né? Casa de misericórdia. O chamado do pastor, né, Bultmann, que criou o Exército da Salvação, né? Nós temos as alianças, né? Os jovens voluntários da fé que espalharam a semente do Evangelho pelo mundo, nos continentes africanos e Ásia. Nós não temos os jovens, os samaritanos, que saíram pelo norte da Europa espalhando a palavra. São expressões que eles viviam, queridos, da realização do amor. A sociedade dos moços. A sociedade dos moços voluntários, pastor. Não é? Os batistas mundiais espalhados pelo mundo, os presbiterianos com o movimento calvinista, não é? Os metodistas que se preocuparam com a educação, não é? Os episcopal que se preocuparam com a questão, a importância do Estado. Não, o Estado também tem que ajudar no papel social, não somente as igrejas, sabe, meus amados? Papel do ser humano, o homem todo para o Evangelho todo, o Evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Esse é o nosso lema. Glória a Deus. Vamos nos deleitar com o louvor, nosso irmão Cláudio. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nesse tempo que nós estamos passando, dessa pandemia. Ainda existe uma palavra de Deus. Não se preocupe, Ele está te vendo, Ele sabe todas as suas necessidades, Ele está cuidando de você. Tenho uma palavra para você. Não desanime.
Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Mal conseguia falar, só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que te enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Deus está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Mal conseguia falar, só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Deus está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir o pastor. Ele tem muitos testemunhos, como iniciou esse projeto social no coração dele. Ele que trabalhava num banco importante aqui
na cidade, e ele abandonou a carreira bancária para se tornar um pastor evangélico e depois, né, um assistente dessa obra, que é a missão dele. E durante mais de 30 anos ele tem servido ao Senhor e feito o trabalho social nessa cidade com reconhecimento, tanto da Escola Sinai, né, que temos, como também a associação e várias pessoas que são ajudadas ao longo desses anos. Queridos, tudo assim, né, iniciou de forma como tudo começa, simples, né? E Deus, já desde quando nós iniciamos o nosso ministério, que Deus tinha assentado no meu coração e no coração de um irmão, que é minha ovelha e é meu irmão também, sangue, esse sentimento de que nós poderíamos estender a mão a mais pessoas e que a igreja precisava ter uma relevância social, não para se destacar, né, para auferir alguma vantagem, alguma, né, preeminência, sim, de destaque político, não. Nós começamos a amadurecer esse sentimento de estender as mãos, primeiro às crianças. Nós víamos naquele tempo, são 31 anos, que os índices de analfabetismo eram grandes demais. E nós precisávamos intervir nessa situação, cooperar nesse sentido, já que a igreja, ninguém melhor do que ela para entender essas necessidades. Então, e também a gente começou a refletir que o ensino que as crianças tinham à época era um ensino assim que deixava-se muito a desejar, sem nenhuma crítica assim aos nossos professores, porque eu também sou um professor e exerci o magistério por 34 anos, hoje aposentado, né? A gente via a necessidade de ter uma escola que fosse referência no ensino, no Fundamental 1, que a gente diz, né, o antigo primário, que ia do pré-escolar até a antiga quarta série, que hoje é o 5º ano. Mas nós não tínhamos a condição. Mas a gente não quis ficar como os discípulos, né? Criando, assim, vendo apenas os empecilhos. E aí nós separamos, com o apoio da igreja na época, uma igreja lá nós tínhamos uma igreja do bairro, um bairro de populoso, né, com necessidades sociais grandes. Nós começamos, a igreja entendeu o nosso desejo, não era um projeto pessoal, né? Era, assim, uma direção de Deus que nós tínhamos de cumprir, como eu disse, a missão integral, o evangelho todo para o homem todo, em qualquer lugar. Então, a igreja entendeu e nós separamos uma sala, repartimos o salão de cultos em mais 2 outras salas
E começamos aquele trabalho ali. E não tínhamos nenhuma cadeira para as crianças assentarem. Nós começamos assim com o pré-escolar, né? Com o pré-escolar. E o que nós tínhamos? 14 esteiras. Esteiras de palha. Era muito usada naquela época aqui em nossa região, né? E colocamos essas esteiras no chão e ali essas crianças eram ensinadas por alguns irmãos da nossa igreja, algumas irmãs voluntárias, que foram os primeiros professores. E essa escola, esse trabalho começou a crescer. E os pais começaram a ver que era algo diferente, sem nenhuma beleza, sem nenhum aparato, sem ao menos ter, como eu disse, um lugar para sentar. Era no chão, sobre as esteiras, e essas crianças eram ensinadas. E essa escola foi desenvolvendo do pré-escolar, né? Aí vimos também que nós tínhamos que trabalhar o maternal, né? Aquela parte de socialização da criança. Colocamos também essa etapa do ensino e fomos. E aí evoluiu para a 3ª série. A igreja adquiriu, porque quanto mais abrimos mão para a obra missionária, para estender para os aflitos, mais Deus assim alarga as fronteiras. E aí vem os recursos, né? E aí nós compramos uma casa velha, já em estado assim, de decomposição, assim, de frente a esta igreja que nós usamos 2 salas para essa escola. E aí fomos construindo, lançamos a pedra fundamental e aí colocamos diante dos irmãos esta necessidade. E todos foram participando, ajudando. Encontramos dificuldades as mais diversas. Ficamos 8 anos para construir esse prédio. Ainda não acabado, né? Assim, na parte mais fina, né? A alvenaria toda acabada e com o telhado. E passamos para lá, aonde hoje é a escola, o Centro Educacional Batista Sinai. Então, queridos, a história é longa, o nosso tempo é pequeno. Hoje essa escola está implantada, uma das escolas de referência na cidade, para a glória de Deus. Este soprar de Deus também envolveu nossos irmãos da Convenção Batista Brasileira. Nós somos da Convenção Batista Nacional. Eles também sentiram o desejo e começaram também um trabalho. E hoje nós somos 2 escolas, a nossa Batista Sinai e a dos nossos irmãos da Igreja Batista Brasileira. Hoje são 2 escolas referenciais assim no ensino. Por 2 anos consecutivos, nós fomos a maior nota do IDEB em todo o município. Tanto nós como a escola da Convenção Brasileira Batista Shalom. E sempre nós estamos
despontando, né, com índices muito bons. Hoje nós somos uma escola que vai do pré-escolar ao 5º ano, com 310 alunos. 310 alunos. Temos um convênio de ajuda, de cooperação do município, que sustenta o funcionalismo, né, os professores, porque uma obra de uma envergadura dessa não daria para termos professores voluntários, né? Teríamos que ter continuidade. E hoje nós estamos, né, para a glória de Deus, com o nosso prédio ali, trabalhamos até o ano passado com o Fundamental 2, até o 9º ano, até a antiga 8ª série, 9º ano, hoje. Mas resolvemos retornar, porque nós não tínhamos mais espaço. E nós não queríamos mais improvisar. Então, devolvemos os alunos para o município, né? Os pais não aceitaram muito essa mudança, mas foi necessária, porque aí nós lembramos do nosso sonho, que quando eu e este irmão idealizamos, Deus colocou em nosso coração, seria uma escola referencial do Fundamental 1. Então nós tínhamos chegado até o ginásio, o antigo ginásio, mas por um pedido do próprio município, que reconhece a escola, né, o papel da escola. Mas realmente não era o que Deus queria de nós. Nós, né, estamos agora atendendo à visão, né, como Paulo diz, né, a visão celestial, de que a escola que precisava era uma escola de referência no Fundamental 1, para a glória de Deus. E hoje nós estamos ali, todas as turmas completas, não temos mais espaço, procurado por muitos pais, né, mas não temos condição de atender, sob pena de termos que reduzir a qualidade, e é o que nós não queremos, né? Nós não queremos fazer a obra de Deus por fazer. Queremos estender a mão ao necessitado, mas de forma, da melhor forma, como nós desejaríamos que os outros a nós fizéssemos. E aí também surgiu o outro desejo de nós trabalharmos em outro bairro periférico, e lá nós criamos vários projetos, né, através da Associação Batista Sinai. Aí foi necessário nós criarmos esta entidade, mas nós não temos convênio com governo nenhum, nem municipal e nem estadual, embora temos toda a documentação, né, que nos dá esse direito, mas por enquanto nós preferimos. E ali, através daquela associação, nós podemos encaminhar jovens e adolescentes para os centros de recuperação aqui da região, né? Nós fomos, assim, intermediários. Nós não temos aqui em nossa cidade um centro de recuperação para dependentes químicos, mas nós nos tornamos uma ponte para levar esses jovens e adolescentes até os centros de recuperação. E hoje nós fazemos. Ali atendemos também 40 crianças, né? 40 crianças. Atendemos os idosos com terapia ocupacional, com assistência assim, preventiva à saúde,
com irmãos que são voluntários, técnicos em enfermagem, enfermeiros, e prestamos serviço ali à saúde, né? Ensinamos, tem a iniciação musical e outros projetos, né? Em outras ocasiões nós vamos dizendo, né, mais coisas. Amém? É tanto que para esse projeto, se você desejar nos ajudar essas crianças a nós fazermos mais e melhor por elas, lá nesse bairro, tanto no bairro que a gente tem a escola, o bairro Sidney Almeida, onde está a escola, e onde está a associação é o bairro Felipe Ache. Temos uma conta na Caixa Econômica Federal, agência 4656. 4656. A conta é 9995, dígito 3. Eu creio que ela não está aí na tela, então estou lhe dizendo aqui, conta 9995, dígito 3. Operação 013, que é uma conta poupança, né? Para nós não termos uma despesa de manutenção grande que interfira, né, nos projetos, já que cada centavo ali é bem utilizado para a glória de Deus, né? Então, foi assim e tem sido assim, irmãos. E nesta manhã, você é um chamado de Deus. Ouça o Senhor lhe dizendo nesta manhã: dai-lhe você mesmo de comer a essas pessoas. Antes de apresentar a justificativa, dai-lhes vós mesmos de comer. Amém. Glória a Deus. Que belo testemunho, maravilhoso, testemunho de fé, testemunho. Olha, queridos, eu já trabalhei em 6 igrejas. 6 igrejas. De todas as 6 que eu trabalhei, eu destaco 3 importantes para a minha vida, né? 3 importantes para a minha vida. A igreja que eu pertenci, a igreja que eu me converti, na Paraíba, né, do pastor Linaldo Souza Guerra, que também tem uma escola e faz um trabalho social maravilhoso. A igreja Batista Nova Vida, no bairro de Itaquera, em São Paulo. Esta é uma igreja mais evangelística, mas também faz obra social. Não tanto como... E também a igreja a qual eu estou aqui há 5 anos. Das 6 igrejas, essas 3 igrejas, que eu qual faço parte, eu fiz parte delas e hoje, atualmente, nenhuma cresceu tanto em termos de patrimônio, meu pastor, como esta igreja. Eu reconheço, queridos, que, graças a Deus, nada tem faltado a esta igreja. Nem a mim como missionário, nem como a missionária, nem ao pastor e nem a esta igreja. Porque quando nós fazemos a Deus em prol das pessoas, nós não estamos aqui para acumular, meu pastor, bens, mas o Senhor recompensa. Então, nós temos visto o acúmulo destas coisas Deus fazendo. Deus abençoando esta igreja, com prédios, com o prédio da associação, com o prédio da escola, com os prédios das congregações, com o envio missionário, as ofertas, com pregadores vindo, quase todos os meses, agora que nesse momento de pandemia, a ação da igreja aqui nessa cidade, as ações da igreja não param, querido, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Isso é o amor de Deus sendo compartilhado.
em todos os lugares dessa cidade, e nós ainda vamos ver, para a glória de Deus, quem viver verá, pastor, uma grande, excelente obra que Deus está fazendo. Eu creio nas casas do lado, eu creio, meu pastor, eu creio, tenho falado isso. Talvez eu não veja, talvez o pastor não veja, mas as gerações que virá, aquilo que Deus prometeu, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, aquilo que Deus já revelou no Espírito ao Senhor e a esta igreja. Em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Queridos, estamos encerrando. Foi apenas assim, como a gente diz, uma pincelada sobre um tema tão... Mas eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E que você se levante no poder de Deus, ouça o chamado do Senhor, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmão, nossa incumbência é esta, é tornar Jesus mais conhecido de mais pessoas. O Evangelho é isso, são pessoas que foram conquistadas para conquistar outros, né? E é preciso que esta conquista seja através do estender a mão. Então, aos membros aqui da nossa igreja, é privilégio nós servirmos a Deus, né? Nós termos esse chamado do Senhor. Então, meu amado, não sossegue a sua mão, não recolha a sua mão, continue abençoando através dos seus dízimos, né? A igreja continua com muitas necessidades. Olhe quantos precisam de nós. Sua beneficência, seu donativo é também preciso, suas ofertas. Olhe as necessidades das pessoas, do campo. Agradeça a Deus por ter lhe preservado no meio desta pandemia e você poder ainda compartilhar, né? A palavra é certa, é algo seguro, não faltará aqueles que estenderem a mão ao aflito. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Voltaremos à noite, 7h, com a nossa ceia do Senhor. Amém? Estaremos ali refletindo antes de cearmos sobre a comunhão, compromisso ou omissão, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. No nome do Senhor, nós vamos estar orando. Graças a Deus. Aleluias. Senhor, nesta manhã queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui falando do teu amor, daquilo que o Senhor requer de nós, como igreja, como servos teus. Obrigado, Senhor, por essas dezenas, centenas ou até milhares de pessoas que nesta manhã nos acompanham. Meu Deus, que este fluir do teu Espírito seja, ó Deus, nesta manhã, ó meu Deus, dirigido a esta família, a este irmão, a estas pessoas que estão ao alcance da nossa voz e dessa transmissão, no nome de Jesus. Receba de Deus a bênção, seja da cura divina, seja da prosperidade, seja da alegria, da paz que excede todo entendimento. Que os corações sejam guardados e protegidos neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Até 7h, em nome de Jesus.